Fala lindinhos, tudo bem? Professor Guilherme, estou aqui no Coque Palmas para a gente gravar uma aulinha para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre combinação simples, tá? Bom, professor, qual que é a ideia? Quando a gente começa a falar lá sobre a análise combinatória, né? O principal assunto que tem dentro dela é o assunto de agrupamentos, tá? E os agrupamentos, eles se dividem em dois tipos, tá? O primeiro que a gente chama de arranjo e o segundo que a gente vai chamar aqui de combinação. O foco aqui hoje é combinação simples porque nós queremos chegar justamente lá na parte de triângulo de Pascal, tá? E o triângulo de Pascal depende de forma muito importante aqui da ideia da combinação simples, tá? Beleza. Professor, qual que é a ideia? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, primeiro o que é o conceito de combinação simples, tá? Então, combinação simples é um agrupamento em que a ordem dos elementos, tá? Ela não necessariamente importa. O que importa aqui pra gente é somente a natureza dos elementos. Por exemplo, se eu pego dois professores, o professor Guilherme e talvez aí o professor Geometria de Matemática também. Então, quando você olha para os dois professores, são professores diferentes, tá? Mas quando eu falo que os dois fazem parte da equipe do Coque, não importa se eu digo que é o Guilherme e o Joel ou o Joel e o Guilherme. Eu tenho que a ordem dos elementos aqui, ela não importa. O que diferencia os elementos é somente a natureza deles, tá? São elementos distintos, onde a ordem entre eles não importa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer um exemplo para vocês verem como é que seria essa situação. Ó, eu coloquei aqui, ó, 3 alunos, tá? 3 pessoas. Eu chamei ali o primeiro de Pedro, o segundo de João e a terceira de Maria. Professor, qual que é a ideia? A gente vai tentar formar grupos, tá? Ou montar agrupamentos com esses 3 alunos aqui, e aí vocês vão ver que é possível formar grupos que vão de 0 até 3 alunos no máximo. Professor, por que no máximo 3? Porque eu só tenho 3. Se eu tivesse 10 alunos, dava para formar grupo até de 10. Se eu tivesse 200 alunos, dava para formar grupo até de 200. Professor, mas de 0 é considerado também um grupo? Sim, de 0 também é considerado grupo. Por quê? Porque, na verdade, é como se do total de elementos que eu tenho, a análise combinatória ela se preocupasse com formar grupos dos mais diferentes tipos. Então, por exemplo, com 3 alunos, eu posso formar grupo juntando os 3, eu posso organizar eles de 2 em 2, de 1 em 1, ou até formar um grupo, entre aspas, né, que não contém nenhum desses alunos, tudo bem? Vamos ver como é que seria na prática. Olha lá, ó. O que nós temos? Primeiro, então, coloquei aqui os meus 3 alunos, né? E ali eu tenho grupos de 0 elementos, tá? O que seria um grupo de 0 elementos? Quando você estudou conjuntos lá na primeira série do ensino médio, a gente falou que um grupo formado por nenhum elemento ou por 0 elementos era o grupo que a gente chamava de conjunto vazio, tá? E existe lá na primeira série um axioma que diz que o conjunto vazio ele é subconjunto de todos os conjuntos. O que isso quer dizer, prof? Que para qualquer grupo de pessoas, quando eu resolvo agrupar eles de outras maneiras, né? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 3 alunos e quero formar dele grupos de 0, de 1, de 2, o 0 seria o primeiro conjunto, né? O conjunto que não possui nenhum elemento. Professor, está um pouco confuso. Vamos ver como é que seria para mais elementos, vocês vão entender com mais facilidade. Olha lá, ó. Grupos de 1 elemento. Observe. Eu posso formar um grupo como se cada pessoa individualmente representasse um conjunto. Veja, eu tenho um grupo formado só pelo Pedro, outro grupo só pelo João, outro grupo só pela Maria. Veja, cada grupo possui apenas o quê? Um elemento. E agora, a partir de 2 é que vem o negócio. Presta bem atenção aqui, ó. Quando eu falo de grupos de 2 elementos, né, é que a gente começa a entender como a dinâmica da análise combinatória funciona. Por quê? Porque agora eu vou associar esses elementos de maneira que em cada grupo não fique somente um e nem todos eles. Observe. Olha o que a gente vai ver aqui, ó. Grupos de 2 elementos. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho Pedro, João e Maria, certo? Primeiro grupo que eu vou formar, eu posso juntar, por exemplo, o Pedro e o João. Depois, o Pedro e a Maria. Depois, o João e a Maria. Observe que eu fiz aqui situações em que eu combinei os elementos que eu tinha 2 a 2. Estão entendendo o que eu estou querendo mostrar? E observe um detalhe muito importante, tá? O que, professor? O grupo Pedro e João
é o mesmo grupo do que se eu dissesse João e Pedro. Lembra, na combinação simples, a ordem dos elementos não é importante. O que diferencia aqui os grupos é somente a natureza dos elementos. Então, Pedro é diferente de João, mas o grupo Pedro e João é o mesmo grupo João e Pedro. Veja que a ordem não importa aqui nesse caso. Então, o que nós tivemos que fazer aqui, foi montar todas as diferentes maneiras de colocar esses 3 alunos aqui em grupos de 2, ou seja, organizei eles de 2 em 2. Tranquilos? E aqui o último grupo que a gente consegue formar seria o grupo que contém todos os elementos, tá? Então, observem, se eu pegar todos eles, né, e colocar num único grupo, né, vou fazer um grupo com todos os alunos que eu tenho disponíveis, então Pedro, João e Maria seria o meu grupo máximo, né, o maior grupo que eu consigo formar. Então, observe, para qualquer conjunto de pessoas, o maior e o menor grupo que eu consigo formar sempre estará nesse intervalo, que vai de 0 elementos até o máximo de elementos que eu tenho nesse grupo, que é justamente a quantidade de pessoas que eu tenho ali, tá? Claro que eu disse pessoas, mas vocês vão ver que nos exemplos podem ser, sei lá, caixas, lapiseiras, estojos, ou mochilas, ou qualquer outra coisa que você queira agrupar, tá? O objetivo da análise combinatória é justamente o quê? É você pegar grupos, elementos distintos, né, e organizar esses elementos de maneira que eles possam representar grupos onde a ordem desses elementos nesse grupo não necessariamente importa, tá bom? Vamos ver como é que eu posso observar essa mesma estrutura aqui de uma forma algébrica, tá? De uma forma mais matemática, vamos dizer assim, tudo bem? Observe o seguinte. Bom, quando a gente fala de combinação, né? Quando a gente fala de combinação, o símbolo que a gente usa é o símbolo representado pela letra C. Essa combinação, ela é dada da seguinte maneira, observe. No meu exemplo, eu tinha 3 alunos, tá? E o primeiro grupo que eu queria formar era o grupo de 0 elementos. Então, o que eu fiz na prática? Eu fiz uma combinação de 3 elementos organizados em grupos que não tem nenhum elemento. Se vocês lembrarem lá da tela anterior, quantos grupos de nenhum elemento eu tinha? Somente um. Isso significa que, quando eu pego 3 elementos e organizo eles em grupos que não tem nenhum elemento, eu tenho apenas um possível grupo, que é aquele conjunto vazio, certo? Vamos ver aqui, para um elemento, como é que seria? Para um elemento eu tenho, de novo, 3 pessoas aqui, e agora eu quero organizá-las em grupos de um elemento. Em outras palavras, eu quero colocar os elementos individualmente. Se você voltar no slide anterior, o que a gente tinha? O grupo lá somente do Pedro, depois somente o João e depois somente a Maria. Ou seja, com um elemento eu conseguiria formar o quê? 3 grupos. Gente, presta atenção numa coisa. Se eu fizer então a combinação de 3 elementos para organizar em grupos de 1, a gente consegue formar 3 grupos. A gente lê assim, combinação de 3 em 1. Ou então, combinação de 3 tomados 1 a 1, né? Essa seria uma outra possibilidade. Vamos ver agora para 2 elementos, né? Para 2 elementos. Se vocês lembrarem lá, os grupos que a gente formou era assim, Pedro e João, Pedro e Maria, João e Maria. Então eu tinha lá quantos grupos, professor? 3. Na prática, o que acontece? Se eu pego 3 elementos e quero organizar eles em grupos de 2, eu vou fazer uma combinação de 3 em que os elementos são organizados de 2 em 2. Ou seja, com 3 elementos dá para formar 3 grupos de 2 alunos. E o último aqui, para a gente fechar essa primeira parte, se eu tiver 3 elementos e quero formar grupos de 3 alunos, né? Também dá para formar aí no máximo um grupo, né? Que é o grupo que contém todos eles. 3 alunos, que seria o Pedro, o João e a Maria. Tudo bem? Então, professor, mas como é que eu chego nesses resultados, né? Sem fazer a distribuição dos elementos? Quando eu trabalho com combinação, né? Existe uma formulinha, uma expressão algébrica que permite a gente calcular isso aqui. É claro que para 3 elementos ficou fácil, eu consegui mostrar para vocês todos os grupos, né? Agora, imagina que eu esteja falando, por exemplo, da loteria, da Mega Sena, por exemplo. A Mega Sena, ela contém 60 números. Imagina pegar 60 números e distribuir eles em grupos de 6 em 6, que são os grupos possíveis lá para você acertar o prêmio da loteria. Então,
ali eu vou conseguir formar muitos grupos. E eu não vou conseguir, claro, mostrar de forma tão simples esses muitos grupos. Mas, utilizando a expressão que eu vou mostrar para vocês, o que vai acontecer? Eu consigo calcular quantos grupos eu posso formar de uma forma relativamente simples. Vamos ver como é que seria? Olha lá, ó. Formulinha de combinação. Pessoal, antes desse conteúdo, o que acontece? Provavelmente você deve ter estudado, e se não estudou, dá uma olhadinha lá, um negócio chamado de números fatoriais, tá? O número fatorial, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele é que permite que eu chegue nessa expressão aqui, tudo bem? Então olha lá, se eu tiver combinação de N elementos organizados de P em P, como assim, professor? Voltando no exemplo anterior, eu tinha, por exemplo, 3 alunos e quero organizar eles de 2 em 2. Eu tinha 3 alunos e quero organizar eles de 3 em 3. O que eu tenho, né? Isso aqui é a expressão e eu vou mostrar para vocês como é que a gente aplica isso aí depois, tá? Então aqui seria, ó, N fatorial dividido por N menos P fatorial e P fatorial. Professor, eu fico muito confuso quando você troca números por letras. Vamos ver o que significa cada uma dessas letras? Olha lá, ó. O N, filho, é o total de elementos que eu tenho para serem agrupados, tá? Então, se por exemplo, na minha turma tem 40 pessoas, então o N é o 40, é o total de pessoas que eu tenho. Se lá na Mega Sena tem 60 números, então o meu N é o quê? 60, é o total de números que eu tenho para agrupar. Professor, e o P é o quê? O P, filho, nada mais é do que o número de elementos que eu tenho para colocar em cada grupo. Então, por exemplo, se eu tenho 50 alunos e quero formar grupos de 4, o N seria 50 e o P seria 4. Então, N é o total, o P é a quantidade de elementos que eu vou colocar em cada grupo, beleza? Para fechar essa parte, só para a gente lembrar aqui o que são números fatoriais, o que vai acontecer aqui, prof? Gente, o fatorial de um número, com as minhas palavras, tá? É o produto do próprio número por todos os seus antecessores. Filho, você lembra o que é um antecessor? Antecessor é aquele que vem exatamente antes, tá? Uma unidade a menos do que o número. Por exemplo, quem é o antecessor de 10? Você vai falar 9. O antecessor de 18, 17. O antecessor de 29, 28 e assim por diante. Então, se eu pego um número e esse número está fatorial, né? Quer dizer que eu tenho que multiplicar esse número por todos os seus antecessores naturais, tá? Até chegar aqui em 1. Matematicamente falando, o que acontece? A gente tem, na verdade, duas coisas, tá? Eu tenho o zero fatorial, que não obedece essa regra, tá? E aí, zero fatorial é igual a 1. E para qualquer outro número natural diferente de zero, tá? O que acontece? Eu tenho N fatorial. O que é N fatorial, professor? É o produto do próprio número, olha lá, ó, N fatorial é N, pelos seus antecessores. Ei, antecessor não é unidade a menos? Então, quem é o antecessor de N? N menos 1. Quem é o antecessor de N menos 1? N menos 2. E aí você vai multiplicando todos eles até chegar em 1. Beleza? Olha o exemplo aí, ó. Como é que seria, professor? Então tem aqui, ó, 3 fatorial. Quem que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Se você multiplicar, obviamente, vai dar o quê? 6. Professor, se fosse 4 fatorial, olha o que acontece aqui, ó. 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você multiplicar, 4 vezes 3, 12, vezes 2 vai dar o quê? 24. E por fim lá, se você tiver 5 fatorial, aí seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo isso, a gente chegaria em 120. Gente, sabendo disso, você pode fazer qualquer número fatorial, tá? Ah, professor, 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ah, professor, 9 fatorial. 9 vezes 8 vezes 7, até chegar em 1. Entende isso? Para qualquer número que você tiver, só multiplicar pelos seus antecessores até chegar em 1, beleza? Vamos ver um exemplo direto desse negócio. Olha lá, ó. Eu coloquei a formulinha aqui para vocês, tá? De combinação. E coloquei um exemplo bem simples aqui, ó. Combinação de 4 tomado de 0. Ou combinação de 4 em 0. Ou ainda, eu tenho 4 elementos e quero organizar eles em grupo de 0 alunos. O que vai acontecer? Substituindo na fórmula, ó. O N aqui é 4 e o P vai ser o quê? 0. Veja, o de baixo é o N e o de cima é o P. A fórmula é N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Então, onde tem N eu vou colocar 4, onde tem P eu vou colocar 0. Então vai ficar, ó, N fatorial, 4 fatorial, N menos P, né, seria 4 menos 0 fatorial e P fatorial seria 0 fatorial. Gente, 4 fatorial você já sabe, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
4 menos 0 dá 4. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se você lembrar lá, eu falei para você que 0 fatorial é um caso especial, é igual também a 1. Aqui, filho, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar o quê? Vai dar 1. Então, quer dizer, se eu tiver 4 elementos e quiser formar grupos de 0 pessoas, por exemplo, de 0 elementos, eu teria apenas um grupo possível. Vamos ver mais um, olha lá, ó. Se eu tivesse assim, ó, combinação de 5 para organizar eles de 1 em 1, né? Eu tenho 5 elementos para formar grupos de 1. O que eu teria? N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. O N é 5, o P é 1. Então ficou 5 fatorial, que é o N, 5 menos 1, né, que seria N menos P, vai dar 4 fatorial e 1 fatorial. Aí, 5 fatorial, presta atenção. Professor, eu preciso desenvolver isso aqui tudo toda vez, igual o senhor fez aí no primeiro? Não. Existe uma regrinha que a gente fala assim, ó. Trabalha no maior fatorial até ele ficar do tamanho do menor. Como assim? Ei, em cima eu não tenho 5 fatorial? Embaixo, 5 menos 1 não seria 4 fatorial? Então, 5 fatorial é maior que 4. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o 5 fatorial até ele ficar do tamanho do 4. Em outras palavras, observe. 5 fatorial não seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Só que ao invés de fazer isso, eu vou escrever 5 vezes 4 fatorial. Porque 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Professor, por que o senhor parou no 4 fatorial? Porque tem um 4 fatorial embaixo. E se tem um 4 fatorial em cima e embaixo, eu posso simplesmente o quê? Simplificar. Gente, 4 fatorial dividido por 4 fatorial é 1. E 5 dividido por 1 vai dar o quê? 5. Então, se eu tiver 5 elementos e quiser formar grupos de 1 apenas, dá para formar o quê? 5 grupos. Vamos lá, ó, mais um. Combinação de 7 tomado de 5, ou 7 elementos para organizar eles de 5 em 5. Gente, aqui já está prático para você. Só substituir. O N é 7, o P é 5. Então fica 7 fatorial dividido por 7 menos 5 fatorial e 5 fatorial. 7 menos 5 você sabe que é 2. E 5 fatorial é 5 fatorial mesmo. Lembra da regra que eu falei lá? Ó, trabalha no maior até ele ficar do tamanho do menor. Ou seja, eu vou desenvolver o 7 fatorial até ele chegar nesse 5 fatorial aqui, para eu poder simplificar. Então, quem é 7 fatorial? É 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial e 5 fatorial. Esse 5 com esse 5 eu posso simplificar. Gente, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, né? Aí 7 vezes 6, 42. Dividido por 2 vai dar o quê? 21. Belezinha? E o último aí, combinação de 6 tomado de 3, ou 6 elementos formados, organizados de 3 em 3, onde tem N você coloca o 6, onde tem P você coloca o 3. Aí eu vou deixar você desenvolver isso aí, tá bom? Beleza. Olha lá, vamos ver agora como é que seria um exemplo aplicado desse negócio. Presta atenção aí, ó. Aplicação. Olha lá, ó. Queridos, observe essa questãozinha aí, ó. O que a gente tem? Eu coloquei uma situação prática onde você poderia utilizar aí pra gente a ideia de combinação. O que eu tenho? A partir de um grupo de 8 pessoas, né, quer se formar uma comissão com um presidente, um relator e 4 outros membros. Filho, presta atenção numa coisa aqui, ó. Ei, primeiro, quantas pessoas que tem no meu grupo lá? Ó? Eu tenho 8 pessoas, tá? E dessas 8 pessoas, eu vou escolher uma para ser o presidente, outra para ser o relator e outras 4, né, para ser membros dessa comissão. Veja que esses membros, né, que ele determinou aí, eles não têm uma função específica, tá? Então não faz diferença para mim a ordem que eu vou escolher eles, tá? Então se eu escolher lá o membro A, o B, o C e o D, não faz diferença se fosse o C, o D, o B e o A, tudo bem? A ordem aqui não importa. Por isso que se trata de uma combinação simples. Então vamos lá, ó. Olha o que ele pergunta. Determine o número de formas que compõe essa comissão. Bom, para formar a comissão, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou escolher aqueles cargos específicos, tá? Então eu vou escolher uma pessoa para ser presidente e outra para ser o quê? O relator. Vamos ver? Se eu tenho um grupo de 8 pessoas, né? Para escolher o presidente, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 8 possibilidades. Depois, escolhido o presidente, como eu tinha 8 pessoas, já escolhi o presidente, sobraram 7. Quantas possibilidades para escolher o relator? 7. Professor, já escolhi o presidente e o relator, o que eu vou fazer agora? Temos que escolher os outros 4 membros que vão fazer parte dessa comissão. Então o que acontece aí? Ó? Eu tenho que fazer uma escolha do seguinte tipo. Como eu já falei para vocês, é uma combinação simples. Combinação simples de quem?
Vejam que não são mais 8 pessoas, porque eu já escolhi 2, então agora são apenas o quê? 6. E dessas 6 eu devo escolher o quê, professor? 4 delas para formar a minha comissão. Então eu vou fazer uma combinação de 6 tomado de 4, ou de 6 organizados de 4 em 4. Professor, mas como é que eu calculo então essa combinação? Já mostrei para vocês, vamos fazer isso aqui agora, ó. Como é que seria, prof? Olha lá, ó, combinação de 6 organizados de 4 em 4. O que que tem? Formulinha, lembra? É n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Então, aqui o n é 6 e o p é 4. Então, fica 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial e aqui 4 fatorial. Bom, desenvolvendo isso aí, ó, o que que vai acontecer, prof? 6 fatorial, vou desenvolver, fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E 6 menos 2 aqui, ó, 2 fatorial, e esse 4 fatorial repete. Professor, por que o senhor parou no 4 em cima? Porque eu tenho 4 fatorial embaixo para eu poder cortar também. Então, ó, esse 4 fatorial com 4 fatorial vai simplificar, 2 fatorial é 2. 6 vezes 5 é 30, dividido por 2 vai dar o quê? 15, não é isso? Então tem 15 maneiras diferentes de formar esse grupo de 4, sabendo que eu tenho 6 pessoas. Professor, como é que eu junto tudo agora? Presta atenção, ó. Eu já escolhi o presidente, o relator e os outros 4. Mas eu não vou escolher eles separadamente. Eu tenho que escolher todos eles. Eu tenho que escolher o presidente, o relator e os outros 4. Quem já estudou lá princípio da contagem, lembra que quando eu digo e, né, eu devo multiplicar os resultados. Então, para fechar isso aí, ó, o que eu tenho? Logo, né, existem o quê? 8 vezes 7 vezes o quê? 15 maneiras diferentes de formar essa comissão. Quando eu multiplico 8 vezes 7 vezes 15, dá então o quê? 840 possibilidades. Beleza? Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus, se protejam, se cuidem, fiquem em casa e até mais. Tchau!